Olá pessoal, meu nome é Renan Cássio, eu sou residente estagiário, da disciplina de Língua Portuguesa e hoje estou aqui no intuito de dar algumas dicas sobre o texto dissertativo argumentativo nos moldes do Enem. Eu também vou estar apresentando as competências exigidas e avaliadas nessa prova e por fim eu vou apresentar uma redação, ler junto com vocês, tecendo alguns comentários sobre uma redação nota 1000. Bem, primeiramente eu vou estar apresentando as 7 dicas, para que vocês possam se dar bem na prova. Elas estão aí. A primeira dica é conhecer a prova, né? Quanto melhor você puder conhecer a prova, melhor. O que eu estou mostrando aí é a prova do Enem 2020, a última edição, né? Eu recomendo que vocês tenham atenção, principalmente para as instruções, da redação, que estão bem esmiuçadas aqui, né? Aos textos motivadores. Aqui nós temos 3 textos, né? Esse aqui são 2 verbais, né? E aquele ali usador de estatísticas, é um texto mais visual, né? É bem interessante que vocês podem estar parafraseando dados desses textos da prova, né? Usando de estratégias para que essa paráfrase saia da melhor maneira para vocês não incorrerem em cometer o erro de plágio, né? Porque isso vai tirar ponto de vocês, né? A segunda dica é conhecer o perfil temático, da banca, do Enem, que quase sempre elas cobram temas, quase sempre não, isso geralmente elas cobram temas que estão relacionados a problemas sociais, que geram desigualdade. Em 2019 foi sobre a dificuldade do acesso ao cinema e em 2020 foi os problemas relacionados ao estigma, das pessoas que têm doença mental na sociedade brasileira. Então vocês vão ter que saber se posicionar diante do problema, que ela não revela, que vier, para que vocês possam fazer a redação. A terceira dica é estudar para obter domínio das 5 competências. E aqui eu vou apresentar brevemente cada uma delas. A primeira das 5 competências é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Muito cuidado com linguagem coloquial, com palavras abreviadas, tipo linguagem falada no WhatsApp, pronomes neutros. Se possível, observe os documentos oficiais, onde essa norma da língua é empregada. A segunda competência diz respeito a compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver a temática. É importante que você demonstre um repertório de conhecimentos no desenvolvimento da redação, utilizando conceitos históricos, sociológicos, das próprias ciências exatas, como é o caso das estatísticas, e da língua portuguesa em si. A terceira competência é saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos visando defender um ponto de vista. Os aspectos dessa competência são fundamentais para dar sustentabilidade a uma boa argumentação, que pode ser fundamentada através de citações, do uso de dados e do próprio repertório de conhecimentos do aluno. Uma boa estratégia para argumentar é conhecer os possíveis contra-argumentos de sua tese. A quarta competência diz respeito a demonstrar domínio dos mecanismos necessários para a construção da argumentação, como o uso de pronomes para retomada, conjunções para fazer ligação, uso de modalizadores e de operadores argumentativos. A quinta e última competência a ser julgada diz respeito a elaborar uma proposta de intervenção, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Tal proposta deve ser plausível na prática e deve sanar os problemas apresentados sem transgredir valores humanos como cidadania, liberdade e solidariedade. Agora que apresentei as 5 competências, vamos à quarta dica do vídeo, que é conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E o texto cobrado no Enem, ele tem basicamente a seguinte estrutura: uma introdução, onde se apresenta uma contextualização, a tese e os argumentos com os quais vocês vão defender a tese, o desenvolvimento, onde vocês vão desenvolver as ideias principais dos argumentos, e a conclusão, que no caso deve apresentar uma proposta interventiva. Estruturalmente, a introdução deve apresentar uma contextualização, que pode ser feita a partir de proposições históricas, de leis constitucionais, de filmes, de dados estatísticos, entre outras formas. Após ela, pode-se apresentar a tese, o posicionamento do autor com relação à temática abordada. E depois, o encaminhamento argumentativo, no qual você vai apresentar os argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos subsequentes. Desenvolvimento. Devido ao curto espaço destinado à escrita do texto, 30 linhas, geralmente indica-se que o texto seja desenvolvido em 2 parágrafos. No entanto, isso pode ser feito em 3 ou 4 parágrafos, a depender da quantidade de argumentos apresentados na introdução e da escolha do próprio autor e como irá desenvolvê-los. Conclusão. Visando obter uma boa nota e não perder pontos nos critérios analisados pelos avaliadores, na conclusão da redação,
faz-se necessário apresentar uma proposta interventiva, uma solução para a problemática apresentada como tema da redação. Tal solução deve conter os seguintes elementos: a agente, aquele que vai executar a proposta, a ação em si, né? O meio ou modo como essa proposta vai ser executada, a finalidade, para que, né? Para que fim, espera que seja para resolver a problemática exibida nos argumentos e o detalhamento dessa conclusão. Essas três últimas dicas serão um pouco mais resumidas nesse vídeo, porém não são menos importantes. A quinta dica é buscar domínio de um amplo repertório de conhecimentos. Este amplo repertório irá potencializar suas chances de obtenção de uma boa nota na redação, visto que você terá jogo de cintura para desenvolver bons argumentos, mesmo diante de temas inusitados. A sexta dica é evitar a repetição de palavras. Para isso, é importante um amplo vocabulário e também fazer bom uso dos sinônimos, palavras com significados semelhantes. A sétima e última dica é revisitar e reescrever suas redações. Esse é um ponto crucial, pois muitos dos bons escritores pautam seu trabalho na revisitação textual. É nela que você poderá se reavaliar, compreender melhor seu texto, seus pontos fortes e fracos, onde está bom e onde você precisa melhorar. Redação nota 1000 no Enem. Esse exemplo foi encontrado em um site aberto sobre redação nos vestibulares. E o autor ou a autora começa assim, né? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Iniciou a contextualização com o filme, né? Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado, né? Isso aqui já é parte da tese dela, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Aí agora vejam os argumentos dela na introdução. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, né? Seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela, né? Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Né? É bem interessante que ela traz, né? Isso é muito bom para o avaliador, né? Os argumentos na introdução, né? Então ele já tem mais ou menos a noção de como que ela vai desenvolver esse texto. Se você não coloca esses argumentos, ao menos você tem que deixar eles bem encaminhados, né? Agora vamos ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Nessa perspectiva, que eu uso de um operador argumentativo, né, para ligar, acerca da lógica referente aos transtornos mentais, os transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Olha, qual é o primeiro argumento? Isso ocorre seja pela negligência governamental. E veja que ela está desenvolvendo ele, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, citando, né, uma autoridade no caso, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, né, em consequência, mais uma vez, ela ligou, né, a ideia, né, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para uma progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja sanada. Você vê que ela desenvolve aqui e já mostra um pouco da ideia do segundo argumento, né? Nesse segundo parágrafo, mas predominantemente ela ainda está desenvolvendo o primeiro, ó, seja pela negligência governamental neste âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Aí você vê aqui, ó, no segundo parágrafo, aqui, ó, sua progressiva marginalização perante o corpo social, né, no caso das pessoas que têm transtornos mentais. O terceiro parágrafo. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade, como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, essa celeuma, né, termo aqui de
um contexto muito específico, né, de uma área do conhecimento, né, por isso que é bom você ter um amplo leque, né, de conhecimentos, urge ser solucionada, essa celeuma urge ser solucionada, para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Né? E agora vamos ao final, você vê que ela aqui desenvolveu o segundo argumento, seja pela negligência, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. E agora vamos à conclusão, né? Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério Público, aqui nós já vemos um dos agentes, né, o Ministério Público, investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito, né, por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Esse aqui é o meio, que o agente vai resolver o problema, né, vai executar a ação. Né, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, com o fito, né, a finalidade de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-lo um tratamento eficaz. Ademais, aqui ela já vai detalhando ainda mais. Palestras devem ser, né, para potencializar ainda mais a ação, devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, né, os ideais inalcançáveis, né, não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, a situação de Fleck, retomando lá a contextualização do início com o ator, né, não mais representará a dos brasileiros. Né? Você vê que ela usou na conclusão o agente, a ação, o meio de fazer, qual era a finalidade e detalhou bem essa proposta, né, indicando 2 meios, né, para que o problema fosse melhor resolvido. Né? Então, por isso que ela teve uma nota tão exitosa. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.